Nessa aula, nós vamos discutir a educação nas três últimas constituições, na de 46, na de 67 e na de 68. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração da Constituição de 1946 é que ela é pautada no neoliberalismo, ou seja, o foco é na sociedade e não no Estado. O que isso significa, basicamente? Significa que o Estado perde um pouco do poder. A gente tem que levar em consideração que quando o Estado perde o poder, um pouco desse poder, as barbáries, a forma desigual como a sociedade se institui, ela se perpetua. Principalmente para as classes mais fracas, porque são as classes mais fracas, os pobres, que mais dependem do Estado. Uma vez que nós temos uma Constituição onde o Estado se diminui um pouco, ele perde um pouco do poder, ele relega a sociedade, de certo modo a sociedade mantém da forma como ela é. E a gente sabe que a sociedade nem sempre é justa, para não dizer que ela é definitivamente injusta. Último, é a primeira Constituição que coloca a educação como direito público subjetivo. Vamos lá, o que significa direito público subjetivo? Significa que você não precisa de um advogado para requerer esse direito. Você pode requerer esse direito por si mesmo, junto à justiça. Tá? Outro ponto, ela dá bases para a criação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mais à frente a gente vai discutir o que é isso. Prevê a criação do Plano Nacional de Educação. Mais à frente também nós vamos discutir essa questão do Plano Nacional de Educação. E a reativação dos Conselhos de Educação, que tem uma função normativa. Nós vamos discutir isso aqui também um pouco mais à frente. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração nessa Constituição é que a educação nela é de responsabilidade dos familiares e, posteriormente, do Estado. Todos têm direito à educação e igualdade de oportunidades. O que a gente tem que levar em consideração é que estar na lei que todos têm direito à educação e igualdade de oportunidade não significa que todos que têm acesso à educação vão concluir o ensino básico, a educação básica. Vale lembrar, como já foi dito, que aqui o Estado ele coloca a sociedade como responsável. Basicamente, ele diz o seguinte: tá aqui, a educação é seu direito, mas se você vai conseguir terminar seus estudos, já não é da nossa conta, porque nossa obrigação é te oferecer essa educação. A gente tem que levar em consideração nesse ponto que trabalhadores, crianças que ajudavam com a renda da família e que até hoje a gente infelizmente tem situações assim, elas não vão ter condições efetivas de terminar o ensino, né? A educação básica. Ou seja, não basta te dar o acesso, tem que te dar condições de terminar os estudos. E aqui, quando ela diz que direito de todos ter acesso, ou seja, você tem a oportunidade de estudar. Se você não consegue, a gente te ofereceu essa educação, não é não? Bom, a Constituição de 67, ela é uma Constituição que foi promulgada pelos militares pós-golpe militar de 64, né? A gente tem que levar em consideração que aqui o Estado toma as rédeas da situação novamente, mas é um Estado opressor, agressivo e cruel. Esse Estado, contudo, ele coloca para ele a educação como dever. Então, a primeira vez que a educação é colocada como dever do Estado é na Constituição de 67. A questão é, se oferece uma educação, que é a obrigação do Estado, mas essa educação ela é repressora e ela é especificamente voltada para o mercado de trabalho. Não tem problema que a educação seja voltada para o mercado de trabalho, afinal de contas, todos nós precisamos trabalhar. A questão é que aqui nós temos uma educação voltada para a manutenção do trabalho como ele é,
Ou seja, o pobre ele é formado para um trabalho braçal, para um trabalho pesado. E as elites, os ricos, eles são educados para um trabalho que a gente chama de trabalho intelectual. Um trabalho que se julga superior ao trabalho braçal. Na Constituição de 88, que é pós-regime militar, nós chamamos essa Constituição de Constituição Cidadã, porque ela é uma Constituição que foi feita a partir da incorporação da sociedade civil e dos seus anseios. Vale lembrar que veio de 20 anos de repressão e de um governo violento, onde as pessoas, as liberdades individuais, elas eram reprimidas, por assim dizer. O contexto de elaboração dessa Constituição é um pouco complexo, como vocês podem ver aqui no ponto 2 do slide, porque era um confronto entre os que defendiam o ensino público e laico e gratuito em todos os níveis, do ensino fundamental ao ensino superior, em oposição ao setor privado interessado em obter acesso às verbas públicas. Basicamente, a gente tem que pensar o seguinte: por que o ensino não é público em todos os níveis? Porque há aqueles que querem lucrar em cima do ensino, basicamente. E aí entra embate nessa Constituição aqui. Tá? A educação, nessa Constituição, ela é de obrigação da família, da sociedade e do Estado. E o Estado tem que assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à educação. O direito a uma educação que você tenha acesso e permanência e possibilidade de terminar essa educação. O que acontece aqui quando a gente tem um ensino público, laico e gratuito? O laico significa que ele não vai ter declaração religiosa. A gente sabe que o Brasil é multicultural. Nesse caso, a gente tem religiões de matriz afro, nós temos religiões diversas que não são necessariamente cristãs. E essas religiões precisam ser respeitadas. Mas ao invés da gente levar para dentro da escola uma única religião, a gente tira todas. De modo que nenhuma se sinta prejudicada ou preterida em relação à outra.